Pois é, gente, não voltei. Não voltei por questões de muitas questões, mas a principal questão era gigabyte. Para quem acompanhou a tour pelo YouTube ano retrasado, que já estamos em 2023, então 2021 foi quando eu comecei a vida nômade, mochilão no caso, que não era nem pra ser nem um mochilão, nem uma vida nômade, eu só queria sair de São Paulo, e depois aconteceu tudo que aconteceu, sabe que eu fui assaltado e demitido, como tem aqui nesse vídeo aqui, como eu contei pra vocês. E aí acontece que esse celular que eu consegui comprar, que ele era usado, só que era o celular que eu precisava porque ele tinha uma qualidade boa, era um iPhone, só que eu não me atentei que aquele celular tinha 64 GB. 64 GB para uma pessoa que faz conteúdo pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, é muito pouco. E aí acontece que eu fui diminuindo a frequência da minha postagem de vídeo, porque toda vez eu tentava gravar vídeo e eu não conseguia, porque dava lá o tanto máximo lá de gigabyte, eu não conseguia terminar. Decidi parar, eu falei, eu vou parar porque eu não tô conseguindo gravar ali, vou focar no TikTok, no Instagram, que é o que tá dando mais público agora. O YouTube, infelizmente, é mais difícil mesmo de angariar pessoas, principalmente se você não tem grandes talentos. E eu não tenho. E aí que a minha vida deu a reviravolta que deu. Eu escrevi o livro, fiz publicidades, papapá. Fiz um dinheiro. No caso, o dinheiro foi entre 15 e 20 mil reais, não lembro ao certo, né? Mas o que eu levei mesmo pra fora do país foi 15 mil reais, né? As pessoas acham, tem algumas pessoas aí que acham que eu sou herdeiro. Não, querido, eu trabalhei, né? Juntei o dinheiro e levei esse dinheiro que eu tinha, que era pouco mesmo, eu sabia que não ia durar, mas eu meti o foda-se e falei, vou mesmo assim, qualquer coisa eu peço pra embaixada me devolver. Quando eu cheguei na Europa, eu cheguei em Madrid, na Espanha, fiquei uma semana lá, só que como eu não tinha muito dinheiro e eu sabia que a hospedagem era cara, eu falei, porra, eu tenho alguns amigos aqui na Europa, então eu vou perguntar pra eles se eu posso ficar na casa deles um tempo, tipo 4, 5 dias, pra eu poder fazer esse mochilão da forma mais barata possível. E aí quando acabar as amizades, eu me prostituo, faço alguma coisa assim. Foi mais ou menos o que aconteceu, mas eu vou chegar lá. Pronto, coloquei aqui o celular na mesinha pra parar de ficar mexendo, né, que não tem essa câmera, eu tenho uma câmera. Essa câmera não tem estabilidade, ou tem, eu não sei usar. A ideia desse vídeo é contar pra vocês o que aconteceu nessa trajetória, resumidamente. Se Deus quiser, um dia eu vou escrever um livro sobre esse acontecimento todo. Na verdade, eu já estou escrevendo, mas tem muita coisa pra escrever, e eu tenho muita coisa pra fazer. E eu procrastino pra caralho, e o meu psicológico não acompanha. Então assim, vai sair quando sair. Para de ficar me perguntando. Beleza, fiz lá a primeira semana na Espanha, é um momento de adaptação, cheguei fora do país, né? Porra, nunca nem imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Aconteceu tudo muito rápido e eu jamais acreditei que eu fosse passar na migração, e eu passei na migração. Enquanto você chega fora do país, na Espanha, né? Eu cheguei em maio, cheguei dia 5 de maio. Então ela tava meio friozinho, pá, tipo, é aquele negócio, tipo, uou, Europa, carros elétricos. Então tem aquele baque, né, de falar, caralho, venci na vida, como é que eu vou me sustentar? E aí depois, a partir da segunda semana, foi onde eu comecei a ir pra casa dos meus amigos. E aí eu fui pra França, que eu tinha 2 amigas em França. A primeira amiga era minhas amigas gêmeas, que é a Dalila e a Thalita. Foi muito massa, fiquei um pouco menos de uma semana com elas. As meninas da Lili e a Thalita, elas moravam em Las, né, que é um vilarejo perto de Bordeaux. Depois disso eu fui pra Lyon, que é, acho que, se eu não me engano, a segunda maior cidade da França, depois de Paris. Não sei se é a segunda ou terceira. E aí fiquei lá na casa da Charlotte, né? Que inclusive foi o único vídeo que eu consegui fazer, porque eu não tinha como não fazer, que era morando numa ocupação. Então foi uma experiência muito grande, eu apaguei tudo que tinha no meu celular para poder gravar aquele vídeo com ela, mas não consegui gravar grandes coisas, então ficou um vídeo mais básico, mas importante para registrar aquela experiência e passar a informação que para mim era muito importante. E aí depois da França ali, de Lyon, fui para Itália. E aí lá na Itália eu fui para Firenze, Florença, tem vários nomes daquela cidade, até hoje eu não descobri qual é o nome real. Fiquei na casa da minha amiga Thaís, fiquei uma semana lá. E depois da Itália, eu fui para Portugal. Eu sabia que meu dinheiro ia acabar, porque assim, gente, 15 mil reais, a Europa é muito caro, por mais que você economiza, é muito caro. Hostel, que eu moro em hostel, basicamente. Quem acompanha meu Instagram sabe que eu só moro em hostel. Aqui na Tailândia, eu pago 5 euros, de 5 a 7 euros num hostel à noite. Na Europa, você não acha um hostel por menos de 15 euros. É muito dinheiro. Até porque eu tinha que comer, eu tinha que me locomover. E você chega na Europa mesmo, você quer comer um croissant, você quer tomar uma cerveja, você quer fazer as coisas. E eu sabia que meu dinheiro não ia durar muito mais que 2, 3 meses. Tive a ideia, falei, pô, eu vou pra Portugal. E Portugal fala português, né? Lá em Portugal, eu sabia também que tinha a possibilidade de eu ficar na casa de alguns seguidores, que eu já tinha seguidor lá. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei um mês em Portugal. Eu viajei, acho que por 15 cidades lá. E fui ficando na casa de seguidor, de amigo. Quando não dava, eu ficava em hostel ou couchsurfing. Então, esses 2 primeiros meses, eu economizei muito em hospedagem. Mas eu não cheguei a fazer voluntário, né? Porque as minhas experiências de voluntário no Brasil, eu não gostei. Eu tive uma experiência boa só e as outras foram tudo uma merda. E eu falei, só vou fazer voluntário quando eu realmente precisar. Só que aí chegou lá no final do mês de maio, abril.
Como você é burro? Eu vi que eu tinha, assim, 500 euros. Fudeu, né? Não tem mais como eu continuar fazendo meu mochilão com 500 euros daqui. E aí eu falei, é isso, eu vou ter que pensar em alguma coisa. E, assim, você em Portugal, os brasileiros vão pra Portugal pra trabalhar em Portugal. E é muito fácil, entre aspas, de você conseguir a residência de Portugal. Se você ficar lá trabalhando 1 ano e fazer todo o processo. O que não era a minha ideia quando eu saí do Brasil, eu queria mochilar. Mas eu falei, eu não tenho outra opção, eu sou pobre, a opção é essa. Começou a surgir algumas entrevistas pra eu fazer em Lisboa, só que eu não gostei de Lisboa. Lisboa tem uma vibe muito parecida com São Paulo, de caótica assim, e também o aluguel é muito caro. E os empregos que eu tinha arrumado pra fazer entrevista não eram muito além de 800 euros. Tudo bem que a meta devia ser fazer o documento, né? Mas eu tava pensando em viajar ainda. E aí eu pensei, se eu ficar trabalhando aqui ganhando 800 euros, pagar 400 de aluguel, eu não vou viver. Aí o meu primeiro pensamento foi, falei, beleza, então eu vou pra uma cidade menor e pagar um pouco menos de aluguel. E aí eu acabei indo pra Coimbra. Fiquei nessa pegada de começar a procurar quarto, só que também os valores também não estavam lá muito baixos. Estavam na média de 300 euros também, tava meio caro. Eu descobri também que pra você tirar a residência, você tem que ficar no país, né? Você tem que ficar, acho que pelo menos até 1 ano no país, alguma coisa assim. Você não pode sair. Essa ideia começou a conflitar muito com o que eu queria, de fato, com o que eu tava afim de fazer. Ficar em Portugal não era trabalhar para português, não era ganhar 700 euros por mês, não era viver essa vida, sabe? Tipo, era como se eu estivesse voltando lá para quando eu saí da Praia Grande para ir morar em São Paulo, começar minha vida do zero e tipo, basicamente o que eu fazia era só trabalhar para pagar aluguel e faculdade para construir a minha vida de jovem de 20 anos, que é natural, todo mundo faz isso. Só que eu já tava quase com 30, já estou quase com 30. Eu sabia que se eu saísse do país eu ia ter que recomeçar, mas eu não queria recomeçar. E aí, o que eu fiz? Falei, porra, eu não quero ficar em Portugal, não gosto de português, não vou ficar trabalhando para português, isso que é me humilhando aqui, que eu sei que o pessoal é um inferno. Eu cansei de ver vídeo no YouTube de gente, de brasileiro que vem pra cá e toma calote de português, que português não paga, que português trata mal, que isso, que aquilo. E eu não vou ficar aqui ganhando pouco para trabalhar muito. Enfim, não tava afim de passar por esse processo. E aí eu falei, vou para a Irlanda. Lá eu consigo trabalho, vou ganhar bem, vou conseguir comprar iPhone, MacBook. É o que todo mundo divulga na rede social, né? Que vai pra Irlanda e compra até casa própria pra mãe no estado do Pará. Eu comprei a passagem, eu paguei, eu acho que 200 euros na passagem de Portugal para a Irlanda. Meu, eu comprei a passagem, eu comecei a falar para as pessoas que eu ia pra Irlanda. Eu fiz algumas amizades lá em Portugal e comecei a comentar com essas pessoas que eu ia pra Irlanda, que eu ia trabalhar lá, que não sei o que, não sei o que. E acontece que eu comecei a escutar muita coisa ruim da Irlanda. Coisas que são dificuldades que as pessoas enfrentam lá hoje, que é natural enfrentar. Tipo, que aluguel tá muito caro lá, tá muito difícil de conseguir, você paga 700, 800 euros pra dividir quarto com 5 pessoas. Tem naná, que são os meninos que batem você na rua, e sim, só comecei a escutar um monte de coisa ruim. Coisas que tem lá no país e que todo mundo que mora lá passa por isso. Essas coisas começaram a me deixar assustado. Só que eu ia, porque eu já tinha pago e não tinha como voltar atrás. Eu comprei a passagem por aqueles sites de comprar passagem terceirizados. E acontece que esses sites terceirizados, eles compram, tipo, 2 passagens pra você. Então, tipo, por exemplo, de Portugal, eu acho que eu ia... Sei lá, gente, eu não lembro onde eu ia, mas assim, vamos supor que eu ia pra França e da França eu ia pra Irlanda. E esse segundo voo, que era da França pra Irlanda, foi cancelado. Não, minto. O primeiro voo foi cancelado, o segundo voo pra Irlanda tava ok. Só que eu acho que o primeiro voo era mais caro. E eu não tinha conseguido voo no valor que eu tinha pra ir pra esse lugar que eu precisava ir pra Irlanda. No horário que precisava ir pra chegar lá pra pegar o segundo voo. Esse site tava demorando pra me devolver o dinheiro. Inclusive, eles devolveram esse dinheiro muito depois. Eu não tava vendo uma possibilidade de resolver isso. Eu estava estressado, preocupado, nananã. E aí, com essas coisas todas que foram acontecendo, eu falei, quer saber? De repente não é pra ir pra Irlanda, não vou pra Irlanda. E aí foi que eu comecei a olhar pro lado obscuro da força. Grande parte do público que eu tenho no Instagram são homens, né? Acho que 80%. E muitos deles mostrando a rola, mostrando o cu, mostrando o pé, mostrando a porra do cu, mostrando a periquita da mãe. Geralmente eu não respondo isso. A menos que for uma pessoa que realmente eu olhe e me sinta muito interessado. O que é difícil acontecer hoje em dia, porque hoje em dia eu tô interessado por nada. E aí falei, é o maior público que eu tenho, é a maior demanda que eu tenho, porque sempre que você vai criar um produto, o pessoal que ensina você a criar o produto fala, o que seus seguidores te pedem? E os seguidores estavam me pedindo rola naquele momento. E assim, eu não tenho grandes tabus com o meu corpo, ou com a minha nudez, ou com essas coisas e tal. Só que a sociedade tem, né? Que a sociedade é bastante hipócrita. Apesar de todo mundo, todos os jovens, hoje em dia, mandar nude para Deus e o mundo, quem se expõe dessa forma na internet é mal visto, é maltratado, é mal acolhido, né? Só que era a opção que eu tinha. Eu poderia escolher entre ficar em Portugal trabalhando ou fazer isso. E aí eu falei, vou tentar, por que não? Eu falei, bom, só tem uma coisa de ruim que pode acontecer, não dá certo. Só que eu fiz e comecei a ganhar alguns assinantes no OnlyFans. E acho que nas primeiras 2 semanas eu só postei a primeira foto. E com essa foto eu fiz, nas primeiras 2 semanas eu acho que eu fiz uns 500 euros. E aí, quando eu vi que aquilo realmente estava acontecendo, eu falei, bom, é isso, acabou, não vou trabalhar com português, não preciso ir pra Irlanda, vou continuar meu mochilão como se nada tivesse acontecendo, porque eu tenho condições de fazer. E aí eu falei, vou para a Tailândia. Não sei, por algum motivo eu sentia que a Tailândia tinha algo que eu queria ver. Só que a passagem da Tailândia, assim, de Portugal pra Tailândia, é 500 euros, é muito caro.
Do Brasil, acho que deve ser 700, 800. Do Portugal é 500. É muito caro. E eu até poderia gastar esse dinheiro e ir direto pra Tailândia. Só que eu não queria. Até porque eu queria que essa ida fosse, de fato, uma aventura até chegar à Tailândia. E aí, pesquisando tudo isso, eu vi que a Bulgária era um país barato. E a passagem de Portugal pra Bulgária não era caro. Inclusive, eu paguei acho que 60 euros na passagem. E aí, eu comecei a ver que da Bulgária eu conseguia ir pra Turquia de ônibus. Da Turquia eu consegui ir pra Geórgia de ônibus. Da Geórgia eu consegui ir pra não sei o quê. E falei, vou alinhar isso com um trabalho voluntário, né? Porque até então tinha dado uma grana na OnlyFans, mas eu não sabia até onde isso ia. Beleza, as pessoas estavam curiosas, entraram agora, fez essa primeira grana, nunca mais vou fazer. Hoje, esse é o meu maior medo, assim, tipo, eu estou construindo o segundo livro, estou construindo o manual, pensando em formas e possibilidades de eu continuar fazendo dinheiro para eu continuar na vida que eu tenho. Nesse momento, voltar para o Brasil não é uma opção para mim. Eu amo o Brasil, assim, enquanto país, acho que é um país incrível, mas eu não tenho vontade de voltar. Acho que eu passei 28 anos da minha vida lá, foi o suficiente. E eu só pretendo ir para visitar. Mas, fora isso, não tenho menor vontade e vou fazer o que for preciso e possível para continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo hoje. Fui para a Bulgária, fiquei lá um mês na Bulgária, fiz voluntário na Bulgária, viajei a Bulgária. Então foi muito massa, né? Apesar da Bulgária não ter sido um país, né? Foi um país que eu sofri um pouco de não conseguir fazer amizade, de sentir que eu não estava sendo muito bem tratado nos lugares que eu ia. Mas foi um país que abriu bastante minha mente, foi um país que eu produzi bastante conteúdo. Acho que foi o país onde eu mais cresci, assim, na rede social. Eu cuspi na minha câmera nova. E aí, beleza, aí foi aquilo que quem acompanhou viu. Eu fui da Bulgária pra Turquia, da Turquia eu fui Geórgia, da Geórgia eu passei na Armênia e depois eu voltei pra Geórgia e da Geórgia eu ia continuar fazendo o trajeto de ônibus, mas eu não estava muito seguro com os próximos países entre a Geórgia e a Índia, e eu falei, foda-se, vou direto para a Índia. Cheguei na Índia, fiquei um tempo na Índia, achei incrível, tive uma experiência muito massa, e aí finalmente da Índia eu consegui chegar na Tailândia, né? Peguei um voo direto da Índia para Tailândia. Só que eu passei grandes tempos nos países, né? Eu fiquei um mês na Turquia, eu fiquei um mês na Geórgia, eu fiquei acho que uma semana na Armênia, eu fiquei 3 semanas na Índia, fiquei um mês lá na Bulgária, como eu tinha falado. Então isso assim, eu vivi esses lugares, né? Foram meses aí que eu fiquei até chegar aqui na Tailândia. E aqui na Tailândia eu já tô há 4 meses. E eu gastei bastante dinheiro, eu vivi bastante, eu viajei bastante, eu fiz tudo que eu queria. E o OnlyFans continuou sendo uma renda muito estável para mim, porque eu continuei fazendo um valor bem legal lá. E que eu não passei necessidade em nenhum momento, não tive problema em nenhum momento. E cheguei aqui na Tailândia, a ideia era ficar realmente um pouco mais na Tailândia, era ficar os 3 meses do visto na Tailândia, porque o meu sonho era chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente era tudo que eu pensava. Tem praia, tem montanha, tem cidade, tem porra toda. E aí eu fui ficando, e o dinheiro que eu ia fazendo, eu sempre colocava uma meta de até 600 euros para gastar por mês. Então tudo, quando eu fazia mais dinheiro que isso mensal no OnlyFans, esse dinheiro eu ia guardando. E assim, gente, quando você é pobre, eu sempre fiz 1.200, 1.500 reais por mês, né? Trabalhando com telemarketing no passado ou até com teatro. Eu nunca tive dinheiro pra gastar. Sempre foi uma coisa tipo pagar aluguel ou comer. E aí eu comecei a ter dinheiro pra gastar. Só que eu não tinha coragem de gastar. Eu sinto que quando você é pobre, você começa a fazer dinheiro, você tem medo que esse dinheiro vá embora, que esse dinheiro acabe, que você não consiga manter. Até que chegou o momento atual, onde eu estou aqui na Tailândia, nesse momento estou em Chiang Mai, como vocês viram no começo do vídeo. E 2022 passou, né? Foi o momento onde eu fiz todas essas viagens fora do Brasil. E a minha mentalidade mudou também. Pra falar a verdade, assim, eu não tô mais tão feliz em continuar viajando com a velocidade que eu viajava antes, tipo, a cada 4 dias num lugar diferente. Eu quero focar mais em outras coisas nesse momento. Vai depender muito do que eu vou construir agora nesse começo de ano aqui. Porque fazer OnlyFans também é uma energia que me desgasta de uma forma que eu não gosto de desgastar. Tem muito lance das pessoas diminuírem seu trajeto por você estar fazendo isso. Mexe com o meu psicológico, com a minha vivência de várias formas. Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução, né? Comprou minha câmera, comprou meu computador, graças a Deus. Sempre foi meu sonho ter uma câmera, mas não é uma coisa que eu quero ficar fazendo pro resto da minha vida. Estou fora do meu país, não tenho meus amigos perto de mim, não tenho minha família perto de mim. É muita coisa que você precisa administrar. E eu tô tentando fazer isso da melhor forma possível e alinhar isso tudo com a produção de conteúdo. A minha ideia como produtor de conteúdos foi sempre trazer para vocês informações de uma forma honesta, simples, do jeito que eu acredito que eu seja, principalmente para motivar. Não é impossível sair do Brasil, não é impossível fazer um mochilão, não é impossível viajar fora do país. Tudo é possível se você adequa isso à sua realidade. Como eu falei algumas vezes nesse vídeo, você pode ir para Portugal e tirar sua residência, pode ir para Irlanda trabalhar por 6 meses, você pode ir para Londres trabalhar por 6 meses, você também pode arrumar um trabalho remoto. Eu conheci várias pessoas aqui, brasileiros aqui na Tailândia, que trabalham remotos com empregos do Brasil e viajam. Então assim, tudo vai depender de você, cada um vai fazer o seu caminho. Esse é o caminho que eu achei possível para mim. E a partir do momento que eu decidi parar de ter medo do meu futuro e fazer as coisas que eu realmente acreditava que eu podia fazer, as coisas começaram a caminhar de uma forma melhor para mim. Talvez não tenha sido a melhor trajetória, mais linda, mais honesta, sei lá como vocês quiserem achar, mas foi a trajetória que eu vi que eu podia fazer.
E é isso, só queria de fato atualizar vocês e contar toda essa trajetória de forma muito resumida e me apresentar novamente de uma outra forma, que o Arthur que tá aqui hoje é muito diferente do Arthur que foi demitido e assaltado. E eu ainda tô me reconhecendo entre todas essas coisas que eu tô vivendo, que eu tenho percebido de mim, procurando fazer as melhores escolhas possíveis pra minha própria vida. Esse vídeo foi pra voltar, foi pra esclarecer, foi pra informar e pra dizer que eu pretendo continuar. Me falem também o que vocês querem ver, quais são as suas curiosidades, eu tô disponível pra mostrar pra vocês o que vocês quiserem ver. Um beijo, até o próximo vídeo, fica com quem vocês quiserem e nos vemos.